Olá, gente, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Caio, professor de matemática do nono ano B na EMEB Nazaré e também professor de matemática dos sextos anos A e B da EMEB Rosa Scavone. Esse vídeo está sendo gravado para estudar o conteúdo de monômios, que serve como base para resolver os exercícios do segundo banco de atividades de matemática de Itatiba, lá do nono ano. Tá bom? Antes de começar a falar de monômios, eu gostaria de dar um recado para todos vocês do nono ano que estão assistindo. Vivemos em tempo de pandemia. Para que a gente possa conter o vírus, é necessário que a gente cumpra um isolamento social e para cumprir esse isolamento a gente tem que ficar em casa. Só sair se extremamente necessário e de máscara, ok? Quanto melhor a gente cumprir a quarentena, mais rápido a gente vai sair dessa condição de isolamento, e quanto pior a gente cumprir essa quarentena, mais tempo a gente fica vivendo essa vida anormal, tá? Então o recado é: fique em casa. Dado esse recado, a gente pode começar a falar do conteúdo de monômios, que na verdade, gente, é uma revisão daquilo que vocês aprenderam lá no 8º ano, tá bom? O que é um monômio, gente? Bom, um monômio é um objeto composto por um número e por uma ou mais letras, ok? Esse número a gente chama de coeficiente e as letras a gente chama de parte literal. Então, nesse caso aqui, nesse monômio, o coeficiente é o número 3 e a parte literal é o x, é a letra x elevado ao quadrado. X elevado ao quadrado. O quadrado vai junto, tá bom? Ele faz parte da parte literal. Vamos para um próximo exemplo. Por exemplo, menos 5ABC. Também é um monômio. É composto por um número, né? Seguido de letras, ok? Vamos lembrar que o coeficiente dele é esse número aqui. O coeficiente desse monômio é menos 5. E a parte literal são as letras aqui, no caso, todas elas, a parte literal desse monômio é o ABC, ok? Então, isso é um monômio, um objeto matemático composto por um número seguido de letras, ok? Essas letras, se vocês lembrarem, têm um nome especial, elas são chamadas de variáveis, ok? Então, aqui no primeiro caso, a parte literal é x², a variável é x², e aqui, no segundo caso, a parte literal é ABC, as variáveis são A, B e C, tá bom? Bom, o que é importante mesmo dessa aula? O importante mesmo dessa aula é falar sobre como eu faço adição e subtração de monômios e também falar sobre como eu faço multiplicação de monômios. Mas vamos começar pela adição e pela subtração. Como eu faço para somar e subtrair monômios? Vamos aos exemplos aqui. Quanto é? Aqui eu tenho dois monômios, olha, o 2x e também tem o monômio 7x, certo? Número, letra, dois monômios. E eu estou querendo fazer a soma desses dois monômios. Como que eu faço? Bom, vocês já sabem, né? Lá do 7º ano, que a hora que eu faço 2x mais 7x, isso dá 9x. Ou seja, eu preservo a letra, preservo a parte literal e somos números, somos coeficientes. Tá bom? É assim que eu faço para somar monômios, tá? Vamos para o exemplo B agora, que é um pouquinho diferente.
5A mais 2B. E aí, agora, como é que eu faço? As letras são diferentes, né? O primeiro tem letra A, o segundo tem letra B. Será que deve dar 7AB, ou só 7A, ou só 7B? Qual que será que é o resultado? Para isso, gente, vamos pensar numa coisa que a gente chama de álgebra das frutas. Hein? Álgebra das frutas? Imagina que esse 5A aqui, gente, representa 5 abacaxis. E esse 2B representa 2 bananas. Quanto dá 5 abacaxis mais 2 bananas? Ué, não dá para somar abacaxi com banana, né? 5 abacaxis mais 2 bananas não dá nem 7 abacaxis e nem 7 bananas. Não dá para somar essas duas coisas. Por quê? Porque os monômios têm parte literal diferente. Só é possível somar os monômios quando eles tiverem parte literal igual. Aqui, como a parte literal é diferente, não é possível somar abacaxi com banana. Então, isso daqui simplesmente fica 5A mais 2B mesmo. Não há o que fazer nesse caso, tá? Vou escrever aqui, ó, subir um pouquinho para vocês verem. Não há o que fazer. O que fazer. Ficou pequeno, mas está escrito aqui. Não há o que fazer quando as partes literais são diferentes. Não tem como somar, tá? Eu estou falando de soma. Ok. Vamos para o próximo exemplo. O exemplo C aqui da parte de adição e subtração. 8xy mais 4xy. Quanto será que dá? Bom, 8xy mais 4xy é o mesmo princípio que a gente usou lá para o x. A gente vai somar os números, né, os coeficientes. 8 mais 4 vai dar 12. 12. E a gente vai preservar a parte literal. A parte literal aqui é a mesma. A gente preserva ela. Fica 12xy. Então, 8xy mais 4xy, 12xy. Vamos para o item D. O item D é 11ABC menos 7ABC. Ok? Tenho 2 monômios aqui. Agora eu quero subtrair e a parte literal deles é a mesma. Ok? Como que eu faço para subtrair? A ideia, mais uma vez, é a mesma, gente. Eu subtraio os números aqui. 11 menos 7 dá 4. E eu preservo a parte literal que é a mesma, que é comum, que é ABC. Então, 11ABC menos 7ABC, 4ABC. Tá bom? E por fim, um último exemplo aqui de subtração, que é 9x² menos 15x². Outra subtração de monômios, tá bom? A última subtração de monômios da nossa aula. Bom, como que eu faço? Eu primeiro subtraio os números e depois eu preservo a parte literal, tá bom? Quanto dá 9 menos 15? 9 menos 15 eu tenho que pensar assim, o 9 é positivo, então eu tenho 9. O 15 é negativo, então eu devo 15. Se eu tenho R$9 e devo 15... eu vou pagar os 9 que eu devo, mas eu ainda vou ficar devendo 6. Não vou conseguir pagar toda a minha dívida, vou ficar devendo 6. E agora, né, que eu já fiz a subtração dos números, é só completar com a parte literal. x² z. Então, para fazer adição e subtração de monômios, tudo que a gente tem que fazer é fazer a adição ou subtração dos números e depois copiar a parte literal. Tomando cuidado que só vai dar para fazer a operação quando a parte literal for a mesma. Lembra desse exemplo aqui. Não dá para somar abacaxi com banana. Quando a parte literal é diferente, não dá para somar. Tá bom? E agora, finalmente, gente...
Deixa eu só ajeitar aqui, enquadrar bonitinho. Agora, finalmente, vamos falar da parte de multiplicação desses monômios, tá bom? Como que eu faço para multiplicar dois monômios aqui? A parte literal precisa ser igual para multiplicar? Não. A parte literal pode ser diferente, como é o caso aqui do primeiro exemplo, tá? Aí não tem problema. Como que eu faço para multiplicar dois monômios? Bom, eu multiplico os números, os coeficientes, 5 vezes 2 dá 10. E aí eu pego a parte literal do primeiro, que é x, e a parte literal do segundo, que é y. Então vai ficar 10xy, ok? Vamos agora para o próximo exemplo, 7a vezes 3bc. Bom, para multiplicar esses dois monômios, eu primeiro multiplico os coeficientes, os números, 7 vezes 3 dá 21. E aí eu escrevo as letras. No primeiro monômio eu tenho A, no segundo monômio eu tenho BC. 21 ABC. Eu devia ter feito esse A um pouco mais próximo aqui, tá? Vamos a mais um exemplo. Menos 2x vezes 4x. O primeiro monômio é menos 2x e o segundo monômio é 4x. E eu quero multiplicar eles dois. Não muda, gente. Eu começo multiplicando os coeficientes, os números. Menos 2 vezes 4, eu tenho que usar a regra de sinal. Esse é negativo, esse é positivo. Sinais diferentes, menos. 2 vezes 4, 8. Agora eu já multipliquei os números. Então, o que eu vou fazer agora é multiplicar as letras, né? Bom, o que vocês podem pensar, né? O que vocês podem pensar é que eu deixaria x e x, deixaria assim, né? X e x, né? Vocês têm que lembrar que quando não tem nada entre duas letras é uma multiplicação. Só que, gente, quando eu faço uma coisa vezes ela mesma, toda coisa vezes ela mesma é igual a ela elevada ao quadrado. Toda coisa vezes ela mesma é ela ao quadrado. Então aqui, ao invés de escrever xx, né, que significa... Ao invés de escrever xx, eu vou escrever x ao quadrado, tá? Por quê? Porque quando eu escrevo xx, está subentendido aqui uma multiplicação e todo objeto vezes ele mesmo é ele ao quadrado. Então aqui eu não vou escrever xx, eu vou escrever x ao quadrado. Ok? E aí, para finalizar o nosso exemplo, para finalizar a nossa aula, menos 3ab vezes 11ac. Ok? Como que eu faço? Eu multiplico primeiro os números, os coeficientes. Menos 3 vezes 11 eu tenho que usar a regra de sinal. O menos 3 é negativo, o 11 é positivo. Negativo com positivo, na hora que eu faço regra de sinal, sinais diferentes, menos 3 vezes 11, 33. E aí agora, né, eu vou colocar as letras. Eu não vou escrever A. Né? Por que eu não vou escrever A? Porque aqui, na verdade, tem um vezes e A vezes A é A elevado ao quadrado. Então, ao invés de escrever AA, eu vou escrever A ao quadrado. E aí eu vou finalizar colocando B e colocando C. Menos 33, A quadrado, BC. Essa é a resposta do último exemplo. Tá bom? Então, para multiplicar, eu multiplico primeiro os números e depois, né, a parte literal. Ok? 5 vezes 2, 10, x vezes y, xy. 7 vezes 3, 21. A vezes BC, ABC. Menos 2 vezes 4, menos 8. X vezes x, x ao quadrado. Menos 3 vezes 11, menos 33. AB vezes AC, A quadrado BC. Tá bom? Gente, só para vocês treinarem e verem se vocês de fato entenderam o que eu disse, eu vou deixar para vocês esses exercícios aqui, ó, tá? Exercício 1. Deixa eu abaixar um pouco aqui.
O exercício 1 vai falar de adição e subtração, termina no D aqui. E o exercício 2 vai falar de multiplicação e termina no D aqui também, tá? Ó, deixa eu baixar um pouco aqui, não tá dando para ver. Termina no D aqui também. Então, copiem aí no caderno de vocês esses exercícios, né? E tentem resolver. Na próxima aula, eu vou resolver eles, alguns deles, na verdade, com vocês, tá? Não vou resolver todos, vou selecionar aqueles que eu acho que são mais difíceis, né? E vou resolver na próxima aula, tá? É isso, gente. Qualquer dúvida, pode deixar aí nos comentários que eu respondo. Ou, se quiser me procurar lá no Face, né? E tentar tirar dúvida lá, o meu Face é Caio Oyaki. Caio Oyaki. Caio e Caio ao contrário, tá? Esse é meu Face. E aí vocês podem perguntar por lá se vocês não entenderem na hora que eu fizer a aula resolvendo os exercícios, tá? Então tá aqui, ó. Esses são os exercícios que eu deixo dessa primeira aula de monômios, tá bom? Até o próximo vídeo, gente.